Vamos agora para o nosso terceiro tópico para continuar entendendo a nossa saída da caverna. A gente vai falar um pouco sobre o conservadorismo do ponto de vista cultural, né? O quanto isso influencia a gente para poder ter uma visão diferente do que a gente encontra no pós-modernismo de hoje. Olha, assim, acho que a ideia central que a gente vai debater aqui é esse sentimento que todos nós temos de uma certa soberba, ou melhor dizendo, de uma ingratidão com as gerações passadas. Então hoje a gente vive na geração da inovação, da tecnologia, onde você tem que ser disruptivo, onde você tem que inovar, né? E isso todo mundo sabe. Então a gente quer fazer o contrário, né? A gente quer um pouquinho questionar essa questão da progressão do conhecimento. Questionar o saber de hoje em dia, o saber contemporâneo. E é muito engraçado que o Caio falou uma coisa. Isso casa muito com a ideia de iconoclastia de hoje em dia. Hoje em dia você pega estátuas e você quebra elas. Você pega conceito e você quebra. E fala isso é uma construção social das mais variadas formas possíveis. E aí você confunde o fato de você ter um iPhone, a tecnologia e todas as coisas necessárias. Tecnologia no sentido de você juntar várias habilidades de áreas diferentes, né? E para construir, por exemplo, um iPhone, você confunde o progresso da ciência ou o progresso com o seu progresso individual. Então você acha é uma tirania, hein? Existe uma tirania hoje em dia, uma tirania científica. É exatamente isso. Basta lembrar que durante a pandemia agora a gente fechou todas as igrejas, impediu o culto, porque quem manda é a ciência. Voltamos ao episódio 4 com o nosso querido Ari, né? É isso. Exato. É o cientificismo em si. Exatamente. E aí você acha que porque você tem um iPhone e porque o seu filho de 3 anos consegue destravar um iPhone, ele é mais inteligente do que você. Então aí assim, você começa a criar condições de relacionamento com isso, partindo de um pressuposto que quem nasce depois é mais inteligente só porque nasceu depois. E a gente tem um monte de problema disso. Aliás, do ponto de vista grego, né, quando a gente falou até agora de estoicismo, depois a gente falou de platonismo, né, são veios do nosso podcast. O grego enxergava este pensamento de que, olha, eu sou disruptivo ao ponto de romper uma tradição e criar algo completamente novo como algo doentio. Louco, né? Então, assim, é disso que a gente quer falar. É a negação de Carl Jung, né? É você colocar como a tábula rasa sendo a verdade absoluta e tudo que foi construído durante 2.500, 3.000 anos simplesmente não tem valor hoje em dia. Eu acho engraçado porque você me atentou para uma coisa, Caio, que existe uma fundação religiosa onde as pessoas leem a Bíblia, que tem discutivelmente em torno de 2.000 anos, menos, mas vamos colocar 2.000 anos como base, e elas leem aquilo enquanto um tradutor de verdade. Exato. E Literal. a gente no mundo pós-moderno, a gente fala assim, você não sabe nada disso é verdade. Onde está a verdade? Na ciência. Ponto final. E você não consegue, você não evolui a partir daí, porque a ciência não vai te falar como viver sua vida. Essa é uma grande caverna, a caverna do cientificismo moderno. Platão tem um diálogo que discute a ciência, né? Então, discute a sabedoria, né? Então é disso que a gente quer falar. Por quê? Qual que é o grande problema? Não é questão de que você não pode ter ideia original. Pode ter uma ideia original, tudo bem, mas o que a gente faz é que quando você se insere e quando você toma posse de uma tradição intelectual, você não corre o risco de inventar a roda. Então, assim, às vezes você tem uma puta ideia original e aí você fala, legal, tá bom, essa ideia é bacana. Aí quando você vai ver, você sabe que há 500 anos atrás as pessoas já já sabiam que aquilo ali era legal, já sabia. Então você reinventou um procedimento que todo mundo já sabia, porque você dentro do seu mindset, você não conseguia, você não se atentou à importância de se apropriar de uma tradição cultural. E o pior isso é o melhor cenário. Qual é o pior cenário? Foucault. Esse é um dos piores em qualquer situação. É isso aí. O pior cenário é você, assim, reinventar a roda no sentido de falar o seguinte, você redefinir a roda como quadrada.
E fala que é melhor. É melhor aí essa você roda. fala assim, ó, essa roda ela é quadrada. Aí todo mundo fala assim, né, do ponto de vista de ideia, bem objetivo. Eu tenho uma ideia que é dessa forma. Só que as pessoas há 700 anos falavam, cara, isso é uma maior idiotice do mundo. E você passou toda a sua vida, o seu tempo, que a gente falou que o que importa é o presente, pensando numa ideia que todo mundo já sabia que estava errada há 700 anos atrás. Ou seja, é a desconstrução. Coisa que a gente falou durante 3, 4 episódios anteriormente, que é a ideia de você desconstruir aquilo que foi feito e construído durante 3.000 anos, que embasou nossa sociedade ocidental, obviamente, né? E com ideias pós-marxistas bizarras. A gente tá falando de vários gregos aqui, e eu queria trazer uma baila que ainda a gente ainda não falou, que é Tucídides. E Tucídides, do que ele é, isso que eu acabei de falar, sempre será verdade. E você vê que o tratado da Guerra do Peloponeso é um tratado que Otto von Bismarck falou da mesma coisa, Maquiavel falou da mesma coisa. Isso nunca mudou e nunca mudará. Porque tem algo intrínseco do homem que não está regido pela ciência, está regido pelo humano. E essa discussão, a meu ver, no mundo moderno, de uma certa forma, só a religião se propõe a discutir isso, porque a gente cedeu ao cientificismo. A gente cede as decisões à ciência moderna. É um baita de um problema pós-moderno. A ciência tomou o lugar da graça. Tomou o lugar da graça. Quem fala isso é o Pondé, fala isso faz 10 anos, mas é isso, fala a assim, ciência como é que tomou eu o lugar ajo da como graça. homem? Como é que eu posso agir como homem? E aí, por isso que a gente estava discutindo os estoicos, os planos. Como é que eu ajo como homem? Você não pode dar resposta, dá uma gugada e o Google vai te responder. E o pior de Isso tudo é ridículo. é que isso daí ainda gera uma tensão sobre a dúvida. A pessoa não pode ter dúvida. E mais assim, Sobre sobre a a certeza. ciência. E sobre a certeza também, né? Porque você não tem mais verdades, né? Se a verdade é a verdade da ciência, a ciência é a ciência das verdades transitórias. Né? Então, assim, a ciência, ela tá ali, você tem uma tese e ela tá ali para ser cobrada. É assim que se entende ciência desde que ela foi criada por Aristóteles, nesse sentido moderno que a gente entende hoje. Né? Então, assim, é um trânsito, é um facendo. O que a gente está falando aqui, o que esse é o fati, é o que sempre existiu. Ou seja, isso nunca vai deixar de existir. A gente não está pregando que a gente não quer cagar regra aqui, a gente não quer definir autoria, a gente quer resgatar uma tradição intelectual para juntar isso aonde a gente vive aqui e criar matrizes de intelecção para você resolver a sua vida, velho. De certa forma, pegando isso que o Caio falou, você vai encontrar autores que falam que o mundo moderno ele tem suas raízes, lógico, no iluminismo, mas ele tem outras raízes também que vai dentro do Renascimento aparece. E o Renascimento era um século humanista porque ele resgata exatamente tudo isso que tinha de humano na ideia dos antigos, dos clássicos. Ele tenta ressaltar aquilo, as estátuas, você vê aquilo, tudo que te seduz no Renascimento. Vai uma vez para a Itália, você fica aquilo seduzido, porque ele está falando do homem enquanto ele sempre foi e sempre será. Eu gosto do iluminismo, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? De luz, sobre a escuridão desse tipo de comportamento, de você não tomar, né? A ciência levada em última instância, tal qual no pós-moderno religioso, ela é um medievalismo moderno. Ela congela, é um tipo de medievalismo moderno, exatamente, ela te congela. Se você pensar ela te leva às política, trevas, na verdade. Se você pensar na política do cancelamento que tem hoje em dia, só para dar uma coisa, a política do cancelamento de hoje em dia, cancelar um artista, o cara que falou uma besteira e tal, era igual a ideia de heresia durante a era medieval. Você bota o cara na fogueira. Ou seja, quem quem questiona vira igual Sócrates. É isso. Que estava trazendo a luz. E é visto dessa forma e no final acaba sendo sacrificado.